Reno Leite. Hoje eu estou aqui com o Reno, meu esposo, para a gente compartilhar um pouco sobre a nossa vivência como todo mundo já sabe, né? Não é todo mundo, né? Quem viu o canal o vídeo que eu gravei sobre autismo tardio vai entender. E quem quiser assistir também, ver o diagnóstico, está no canal Reno Leite. Então, eu sou Carme, para quem não me conhece, né? Eu sou professora, estudante de jardinagem, faço terapia com várias plantas e sou autista leve. Eu sou Reno Leite e, como ela falou, esposo dela, e também avô do Renan Emanuel, que é o representante do canal. E sou eletricista, né? Trabalho na construção civil e sou eletricista. Então, para começar o nosso diálogo hoje, nosso compartilhamento sobre a nossa vivência, eu quero começar com um fato que aconteceu com a gente. Então, a gente acompanhando o Renan na Associação de Autistas, um dia, numa roda da psicóloga, que a psicóloga estava fazendo com os responsáveis, e a gente estava lá e a psicóloga se dirigiu para o Reno, como ela estava perguntando a todo mundo, fez a pergunta para ele: você se casaria com um autista? E a resposta dele foi que não casaria com um autista. Então, aí eu fiquei assim, não pensei muito não. Depois que eu recebi o diagnóstico, um dia desse, aí eu perguntei para ele se ele lembrava do fato que tinha acontecido, dele ter falado que não casaria com um autista e que ele tem 3 décadas casada com uma pessoa que é autista. E como assim? Isso é hoje. Naquele momento eu não pensava em nada, porque quando eu estava indo naquelas reuniões, né, e tinha aquelas perguntas, eu sem pensar respondi, fiz aquela resposta, mas como se fosse uma brincadeira naquele momento ali, né, falando dos autistas, eu já conhecendo, eles falam muito sobre o que era autismo, então eu dei aquela resposta sem pensar, né. Quer dizer que tu não imaginava que eu fosse autista, por quê? Não imaginava assim tanto, porque eu não conhecia, não sabia o que era autismo, né, o que era o autismo, e comecei a conhecer devido a levar o Renan para as terapias, né, para os tratamentos, então a gente começou a conhecer, mas eu não sabia o que era, então foi uma resposta assim que de momento achava que o autismo era uma coisa, né, que não tinha como, porque pelo que as psicólogas sempre falam, o autista ele não tem sociabilidade, ele não se socializa com as outras pessoas, né? Inclusive ela, quando era jovem, ela não se adaptava nos grupos sociais, porque ela não tinha socialismo muito bem. Né? Ela não era muito socialista com isso. Social quer dizer, né, envolvimento social. E a gente sempre viu essa diferença nela, desde que eu casei com ela eu vi essa diferença, porque ela não falava muito bem, a fala dela era meio enrolada, né? Ela era muito agitada, muito, digamos assim, imperativa, né? E muito nervosa, muitas vezes muito agitada, muito nervoso, né? Mas é assim, porque
Eu acho que devido ao autismo, que a gente não sabe o que era, ela tinha essas ações, esse tipo de comportamento. Mas hoje eu vejo que ela é uma pessoa muito inteligente, sábia, ela sabe lidar com as situações, com as coisas, sabe se sair muito bem, como ela sempre fala hoje, que ela soube mascarar as coisas na vida dela para conseguir superar e suportar as coisas na vida, né? Foi muito sofrimento, sofreu bastante, né, por causa disso, mas hoje, graças a Deus, ela está bem melhor, né, fazendo as terapias, e devido a tudo isso, hoje eu vejo que eu falei aquilo sem pensar e hoje vejo que não é assim. Se fosse para me conhecer um autista hoje, como ela, para casar, eu casaria sim. Porque hoje eu sei o que é o autismo. Eu sei lidar mais um pouco com o autismo. Ainda sou muito, porque a minha vivência também é diferente, claro. Mas se adaptando, né? E compreendendo. Ele sempre me alerta. Como ele falou, eu faço terapia comportamental, porque na realidade eu tenho umas ações que eu acho que eu tô certa, né? Acho que eu tô certa e que às vezes ele me chama e fala, olha, você não agiu direito. Por quê? Porque muitas vezes eu falo sem filtro, desde criança, o que eu tenho que falar. Então, a terapia comportamental é assim, mas de vez em quando, para o autista não é fácil. Ele é preto no branco, fala a realidade, e por isso que tem a terapia comportamental, para a gente melhorar o jeito de ser. E eu entendi, levei na esportiva a resposta dele e hoje ele me compreende, né? Compreende os meus comportamentos, me ajuda, não só a terapeuta, o psiquiatra que me acompanha os meus netos, e a gente está aí ajudando eles, né? Porque muitas vezes a gente acha que pelo comportamento dela, a gente pensa que ela não precisa nem de ajuda, mas na verdade ela precisa muito de um suporte, a gente tem que estar ajudando em muitas coisas, porque ela não consegue fazer só, ela não consegue sair para os lugares alto, como se fala, né? E aí é preciso a gente estar ajudando. E isso, hoje primeiro eu não entendia muito bem isso aí. Eu achava que ela estava fazendo as coisas e ela fazia por ela e para ela e pronto. Então ela resolvia, ela mesma. Hoje não, hoje a gente tem que... Então o que eu vejo é que a maioria das pessoas na sociedade, eles não compreende uma pessoa autista, acha que ele como é que fala? Que ele faz as coisas porque ele quer, e na realidade ele não consegue, porque eu não consigo me encontrar em movimentos sociais e me sentir bem. E tantas outras coisas, eu preciso de suporte por isso, mas... porque muitas vezes as atitudes dela, né, são meio inadequadas assim, à sociedade. Sim, é por isso que ela age da maneira dela e é do jeito dela e pronto. Então, porque eu já falo. Aí fica difícil. Aí preciso ter esse suporte para estar orientando, para poder estar, né, ajudando a se controlar. Como eu já falei, depois do diagnóstico, que ele compreendeu que
o que é autismo, que é uma pessoa diferente, mas que tem também suas habilidades, né? E tem suas limitações também. Mas muitos dos autistas não têm o seu cognitivo afetado, né? O cognitivo dele ele é perfeito, como aqui os meus netos também são leves, conseguem estudar direitinho, mas também tem suas dificuldades. E a gente como casal, né? A gente tem muitas dificuldades, onde eu sempre acho que eu estou agindo certo. Eu sou a certa, que quando a pessoa fala que o autista é diferente, eu digo que os neurotípicos é que são diferentes, nós tem, é que somos. Tem diferenças. Nós né? é que somos certos. Então, gente, depois. Mas aí eu aprendi. Mas aí eu aprendi a lidar com isso, né? Aprendi a esperar, a ter paciência, até estou aprendendo mais um pouco ainda, mas porque se não tiver não adianta. Né? Então, gente, então, assim, só assim, porque depois das terapias ela tem melhorado bastante, né? Sim, mas depois que você tá fazendo as terapias comportamentais, essas coisas tudo, a gente tem melhorado bastante, tanto a convivência, né? E porque a gente sabe também que nós temos que ajudar nossos netos, que precisam bastante também de ajuda, né? De acompanhamento. Porque só a mãe dele também não dá conta. De suporte. Então, mas como hoje nós estamos falando sobre a nossa convivência e sobre o que você falou e o que você acha hoje, também pode servir para muitos casais, né, que tem alguém, um deles possa ser autista e o outro não compreender. Pode ter essa dificuldade também, né? Então essa dificuldade elas sempre vão existir, mas temos o suporte, que são os profissionais da área que ajudam a gente a ter comportamento, mas eu acho que eu tô sempre certa. Tchau, gente. Tchau.